Era uma noite de outubro chuvosa em Lisboa, quando o vento uivava como um lamento antigo pelas ruas estreitas da cidade, e as luzes dos faróis dançavam nas poças d'água como fantasmas inquietos. João Mendes, um fotógrafo freelance de casamentos que passava os dias capturando momentos felizes alheios para esquecer os vazios da própria vida, dirigia de volta de um evento nos subúrbios de Sintra. A fadiga pesava-lhe nos olhos, e a chuva batia no para-brisa como acusações não ditas. De repente, os faróis iluminaram uma forma encolhida à beira da estrada, um Golden Retriever encharcado, mancando levemente, olhos castanhos cheios de uma súplica silenciosa. João poderia ter seguido em frente, era tarde, perigoso parar numa autoestrada deserta. Mas algo nele, uma ferida antiga que ele nem sabia nomear, o fez encostar o carro. "Ei, amigo, estás bem?", murmurou, saindo para a chuva que o encharcava instantaneamente. O cão aproximou-se sem medo, sentando-se aos seus pés como se o reconhecesse de uma vida anterior, abanando a cauda debilmente. João verificou a coleira, um couro gasto com uma placa que dizia Max, e um endereço em Porto, a horas de distância. Poderia ter ligado para o controlo animal ou um veterinário local, mas o olhar do cão, confiante e familiar, como um eco de algo perdido, o impeliu a levá-lo pessoalmente. Max pulou para o banco do passageiro como se aquilo fosse rotina, pousando a cabeça no console central e soltando um suspiro profundo, como se finalmente tivesse encontrado paz. A viagem foi longa, através de estradas montanhosas escuras, com a chuva a intensificar-se com uma tensão que crescia no peito de João. Max não ladrava, não se mexia, apenas olhava para ele de vez em quando, como que a confirmar que não estava sozinho. Chegando à Rua do Monte Alto, número 247, já passava da meia-noite. O bairro era daqueles antigos do Porto, com casas de azulejo desbotados e jardins onde as vizinhas ainda trocavam segredos ao entardecer. A casa era pequena, pintada de azul claro, com uma luz na varanda e flores resistentes ao outono. João hesitou no carro, ambos olhando para a casa, um sentimento de déjà-vu invadiu-o como uma névoa fria. Saiu, Max seguindo-se entre ela, e bateram à porta. Uma mulher idosa abriu, talvez nos 70, cabelo grisalho preso num coque simples, olhos bondosos que se arregalaram ao vê-lo, não ao cão, mas a ele. "Meu Deus", sussurrou ela, lágrimas brotando. "Encontraste-o outra vez?" João franziu a testa. "Outra vez? Nunca estive aqui." Ela abriu a porta mais. "Entra, por favor. Preciso mostrar-te algo." Dentro, a casa cheirava a baunilha e livros velhos, mobília confortável, fotos nas paredes, uma vida cheia de memórias que João sentia, inexplicavelmente, como suas. Max foi direto para uma cama de cão no canto, deitando-se como se nunca tivesse saído. A mulher, que se apresentou como Maria Oliveira, levou à lareira e pegou uma foto emoldurada. Mostrava um menino de uns 6 anos, rindo com um Golden Retriever lambendo-lhe o rosto, ao fundo da mesma casa, as mesmas flores. O menino era ele, João reconheceu o sorriso com o dente da frente faltando, a camisola que tinha noutra foto da infância. Mas não se lembrava daquele momento, daquela casa, daquele cão. "Não entendo", balbuciou, coração acelerando. "Quando foi isto tirado?" "Há 25 anos. Eras tu, com o primeiro Max, vivias ao lado, João. Passavas mais tempo aqui do que em casa." A cabeça de João girava. Suas memórias começavam aos 7 anos, após a morte dos pais num acidente de carro. Antes, era névoa, fragmentos sem forma. A tia que o criara, Ana Mendes, sempre dissera que era normal, melhor assim, para curar. "Quem és tu?", perguntou. "Sou Maria, a melhor amiga da tua mãe. Vivíamos lado a lado por 3 anos. Cuidava de ti depois da escola, fazíamos bolos, jogavas com Max, eras inseparável dele." João abanou a cabeça, o peito apertando como se uma verdade sufocada quisesse explodir. Sentaram-se no sofá, Max entre eles, cabeça no joelho de João como a oferecer consolo. Maria contou, os pais trabalhavam muito, mãe enfermeira no Hospital de São João, pai na construção civil. Ele vinha todos os dias, feliz, amado. No dia do acidente, estava com ela, a tia Ana veio buscá-lo, o levou para Lisboa, disse que era melhor começar de novo, longe das memórias. "Porque não me lembro", murmurou João, voz tremendo. "Trauma dissociativo", disse o terapeuta. "Bloqueaste tudo para sobreviver à dor." Mas a tia nunca mencionara Maria, nunca permitira contato. "Ela achava que te protegia, mas cortou-me da tua vida. Respeitei, mas nunca te esqueci. Este Max é o terceiro, sempre o Max, em honra do primeiro, e de ti." João sentiu uma rachadura no peito,
não uma memória clara, mas um sentimento: chuva, correr atrás de um cão, orgulho de o salvar. Lembro-me da chuva. Pensei que era um sonho. Maria trouxe álbuns, fotos dele criança, no jardim, aniversários, sempre com Max, sempre feliz. Cada imagem era uma punhalada, uma vida roubada, silenciada. A raiva começou devagar, como um fogo baixo nas entranhas. Porque a tia escondera aquilo. Saiu às 3 da manhã, prometendo voltar, mas o caminho de volta a Lisboa foi um turbilhão de perguntas. Ligou para Ana às 4, voz rouca de fúria contida. Por que não me disseste sobre Maria? Silêncio do outro lado. Como sabes dela? Encontrei o cão dela. Ela mostrou-me fotos, uma vida inteira que me escondeste. Ana suspirou, voz pesada. Fiz o que era melhor. Eras uma criança traumatizada, não falavas por meses. O terapeuta disse para não forçar memórias. Não me deixaste esquecer, fizeste com que eu não pudesse lembrar. Cortaste todos os laços. A conversa escalou. Ana admitiu que, aos 28 anos, sozinha com um sobrinho quebrado, temera perder a custódia se Maria interferisse. Mas João sentiu a mentira, uma hesitação na voz. Há mais, não há? Porque realmente me isolaste. Dias depois, voltou a Maria, e ela revelou mais. Os pais deixaram uma herança modesta, uma casa em Porto, ações em empresas locais. Ana, como tutora, gerira tudo, mas havia rumores de que alterara documentos para ficar com mais. A tua mãe confiava em mim, disse-me que queria que tivesses contato comigo. Ana. Talvez por ciúme, ou medo de partilhar. A traição cortou como uma faca. Ana não protegera, traíra por ganância. João, impulsionado pela dor, começou a planejar. Pesquisou leis portuguesas, heranças, custódia, falsificação de documentos. Contratou um advogado em Lisboa, reuniu provas, fotos, testemunhos de vizinhos antigos, registros hospitalares. O silêncio de 25 anos transformou-se em arma, em lenço que Ana impusera viraria contra ela. A tensão cresceu como uma tempestade iminente. João confrontou Ana pessoalmente, num café em Lisboa, olhos frios como o Tejo em inverno. Descobri sobre a herança. Alteraste papéis para ficares com a casa dos meus pais. Ana empalideceu, negando debilmente, mas as lágrimas traíam. Fiz por ti. Era jovem, assustada. Precisava do dinheiro para te criar. Traíste-me por egoísmo, cuspiu João. Agora, pagarás. Iniciou um processo judicial, não por dinheiro, mas por justiça, para expor a traição. A drama espalhou-se, família distante tomou partidos, amigos questionaram. Ana, outrora pilar, viu-se isolada, murmurinhos nas redes sociais como traidora de família, e quando o ditado português, quem semeia ventos, colhe tempestades. Mas o preço veio, amargo como vinho azedo. João sentia o vazio crescer, a vingança não curava, apenas aprofundava feridas. Noites insones, memórias fragmentadas assombrando sonhos, o riso da mãe, o latido de Max, misturados com a fúria atual. Maria, vendo-o consumir-se, murmurou, a vingança é um fado que nos prende, João. Liberta-te antes que te destrua. Encontrou consolo na neta de Maria, Sofia Oliveira, uma terapeuta de arte que trabalhava com crianças traumatizadas em centros sociais do Porto. Sofia, com olhos penetrantes e voz suave como o Douro calmo, ouvia-o durante visitas, ajudando a processar a dor através de desenhos, ele, que outrora desenhara como criança na cozinha de Maria. A atração cresceu devagar, como videiras no verão. Sofia via nele não o vingador, mas o homem ferido, dizendo, a dor não define, mas as escolhas sim. Caminhavam com Max por ruas empedradas, falando de perdas, ela, órfã cedo, entendia o silêncio como prisão. Mas a vingança envenenava, João obcecava-se com o processo, ignorando chamadas de Ana, que adoecia de remorso. O clímax veio no tribunal em Lisboa, provas apresentadas, Ana exposta, obrigada a devolver parte da herança. Vitória. Não, Ana, quebrada, sofreu um colapso, hospitalizada. João sentiu o peso, sua escolha custara a saúde dela, talvez irreparavelmente. Meses depois, com Sofia ao lado, João refletiu no jardim de Maria. Max, o terceiro, morreu pacificamente, e adotaram uma cadela, Luna, símbolo de novo começo. Mas a cicatriz permanecia, a traição de Ana fora punida, mas o silêncio que ele impusera em retaliação ecoava sua própria dor infantil. O preço da vingança é a alma que se perde, pensou, abraçando Sofia.
A família reconstruída era frágil, mas real, Maria preenchendo lacunas, Sofia curando feridas. João aprendeu que conexões sobrevivem ao esquecimento, mas a vingança as corrói. No fim, a chuva de outubro lavara segredos, mas o sol que se seguia iluminava não triunfo, mas o custo amargo das escolhas.